tem problema. Vamos lá, primeiro boa noite. Melhor do que terminar, melhor do que terminar como o povo termina lá na China, né? Nem fale. Vamos lá, então. A ideia é a gente retomar aquela série, né, que a gente já fazia, que ficou assim mais irregular do que a prestação de contas da União. Então, vamos fazer uma coisa mais regular, aí, mais constante. A ideia é que a gente faça mensal, vamos fazer mensal. E tem começo, mas não tem previsão de fim. Vamos fazendo aí, mês após mês, ano após ano, e vamos conversando. O título é O Futuro da Literatura Brasileira, mas na verdade vai falar sobre o passado recente, presente e futuro também, se houver. Sempre deixando implícito que, de certo modo, o futuro somos nós, né? Essa pretensão, pelo menos, bem modesta e modesta. Começar dando boa noite para o pessoal e já falando do lançamento do livro do Alexandre Soares Silva, Férico Luar no Copacabana Palace, que vai acontecer, né, evento presencial em 2 cidades. Em São Paulo, no dia 6 de junho, às 19 horas, na Livraria da Travessa, Rua dos Pinheiros 513. Eu vou estar lá para conversar com o Alexandre. E na semana seguinte, exatamente uma semana depois, dia 13 de junho, na Livraria Curitiba, do Shopping Barigui, em Curitiba, também às 19 horas. E eu vou estar lá, é claro, e o Alexandre vai conversar com o Paulo Pozonoff, jornalista da Gazeta. Vamos fazer um bate-papo ali. O Paulo fez uma resenha sobre o livro, saiu na Gazeta do Povo. Então tá aí os eventos. São Paulo dia 6, Curitiba dia 13. Vão, levem seus amigos, levem seus pets, compareçam. Além disso, quero comentar que o livro está vendendo super bem. Vai super bem mesmo. Eu achei uma fórmula aí de divulgação. E o produto é bom, facilita, o livro é muito bom, a capa ficou muito legal. É uma nova coleção aí que a gente está fazendo na Danúbio. Depois eu pretendo readequar todas as edições, assim que elas se esgotarem, a gente vai fazendo novas edições dos livros já publicados dentro dessa nova coleção, para fazer uma coisa aí que, com pretensão de que marque época, né? E fique durante décadas e que seja colecionável. Então esse livro do Alexandre inaugura essa capa que é feita pelo Lucas Góes, o famoso Anjo Barroco, de Pernambuco, mas que mora em Curitiba. É um capista muito talentoso. A ideia é fazer do livro do Alexandre um best-seller, né? E eu queria chegar nos 500 livros até dia 30 de junho, que eu acho que dá. Você quer saber se o pessoal está me vendo, né? O pessoal que está no chat aí, responda se está me vendo ou não, se é seu problema só para o Douglas. Eu estou me vendo. Porque senão a gravação vai ficar muito estranha agora. Claro. Boa pergunta. Eu estou te vendo. O Ademir respondeu que está me vendo, então a gravação vai ficar tranquila. Só você vai falar como se estivesse no telefone. Vamos lá. Tá, faz quanto que eu estou falando com uma voz divina. Isso. Boa noite, Milton. Boa noite, Ademir. Boa noite, Leônidas. O pessoal deixa um comentáriozinho, alguma coisa aí que parece que melhora a distribuição do vídeo, né? Então, deixem um oi, qualquer coisa aí, bem que eu não leia. Então, vamos lá. A ideia é fazer essa série, Futuro da Literatura Brasileira, e ela vai ficar depois disponível no YouTube e no Spotify. Isso é uma novidade, vou fazer só o áudio, colocar no Spotify, vai fazer com o Christian no marketing, ele vai dar um jeito de colocar isso aqui no Spotify para ver se a gente consegue mais audiência. A gente está voltando porque a gente gosta de fazer isso aqui e também porque teve pedidos, né? Inúmeros pedidos, no caso 2, e a gente resolveu atender esses 2 pedidos. Né? Estamos ficando famosos. Nossos fãs nos pressionam. É isso aí. Então vamos lá, eu queria começar, né, a ideia, depois a gente pode retomar aqui a nossa conversa que a gente já estava tendo, que tem um artigo na nuvem, mas para hoje eu fiz uma pauta um pouquinho diferente aqui, Douglas. Eu queria começar falando do seguinte, recentemente a Companhia das Letras lançou uma nova edição de Angústia do Graciliano Ramos, clássico da nossa literatura, e veio com um prefácio do presidente Lula. Queria que você comentasse um pouquinho aí sobre esse prefácio, sobre essa edição, o que você acha? Não. Mas confirma só se de fato foi o Angústia, porque eu sei que o prefácio do Lula está num livro que reúne os escritos do Graciliano Ramos quando ele era prefeito. Você me confirma que não? Boa pergunta. Então, talvez eu tenha falado besteira. Vamos jogar aqui no Google. Isso. De qualquer modo, você tem alguma opinião a respeito, que eu sei que você já está... Não, com certeza tenho. É só para corrigir essa informação, porque existe... A editora, ela tem uma brecha por meio da qual isso é definido. Tem razão. Estava falando besteira, obrigado por ter me corrigido. É isso aí. Então, é o seguinte, qual é a brecha da editora? O que a editora vai dizer para se justificar? Mas veja bem, esse
ele reúne os dois relatórios, né, os relatórios de prestação de contas que o Graciliano Ramos preparou e enviou para a Câmara Municipal quando ele era prefeito lá da cidade dele. Palmeira dos Índios, me parece. E foram esses prefácios que chamaram a atenção do Augusto Frederico Smith, que era editor, né, e que ajudou o Graciliano Ramos a publicar o primeiro livro dele, que é o Caetés. A editora ela vai dizer o seguinte: não é um livro de literatura, é o político, o gestor, o mandatário do executivo, né, que está mandando o relatório para a Câmara Municipal. Portanto, é perfeitamente legítimo que o presidente Lula, que é um político mandatário, né, ele faça um prefácio sobre isto, né, já que não é um livro propriamente literário. Ok, isso é defensável, mas há certas nuances que têm que ser levadas em conta. Em primeiro lugar, os relatórios do Graciliano Ramos chamaram a atenção do Augusto Frederico Smith porque eram muito bem escritos. Eles tinham qualidades literárias. Portanto, nós estamos falando de um político literário, um político escritor. Eu não acho que esse seja o caso do Lula. Então, já tem aí um parâmetro de diferenciação importante. Segundo, o Graciliano Ramos era considerado um gestor notável. Um gestor que se notabilizou pela seriedade nas contas públicas e pela eficácia na gestão. No momento em que a editora coloca o Lula para fazer esse prefácio, a editora está saindo da função editorial dela e ela está ela está partindo da premissa de que o Lula é um gestor notável. E de que o Lula é um literato, porque convenhamos, né? Qual a probabilidade de que isso aí tenha sido de fato escrito pelo Lula e não seja um ghostwriter? Sim, de fato, porque como eu disse, o Graciliano Ramos era um político escritor, o Lula é só um político. Então, provavelmente pediu ajuda. E eu não acho que seja consenso de que o Lula seja um bom gestor. Então, a editora, ela tomou um posicionamento que reflete uma convicção dela. E não é uma convicção editorial, é uma convicção política. Na cabeça da editora, o Lula é um gestor exemplar, como Graciliano Ramos era um gestor exemplar. Isso me lembra, cara, o seguinte. Na Romênia dos anos 80, eles publicavam os discursos do Ceausescu e tinha as obras completas dele e vendia horrores, né? Vendia horrores. Em vários volumes, lá, 20, 30 tomos, discursos do Nicolau Ceausescu. E é consenso que o romeno que ele falava era muito ruim e ele era um homem semi-analfabeto. Mas o regime comunista romeno dos anos 80, isso que a Romênia era considerada, né, no Ocidente como um dos países da cortina de ferro mais abertos, né? Acho que a Romênia e a Hungria, ou Tchecoslováquia, não sei, mas a Romênia era vista com um pouco mais de leniência pelo Ocidente, mas era uma ditadura comunista. E o Ceausescu era incensado dentro da Romênia, né, durante os anos 80, como um grande orador. E depois caiu o regime e aqueles livros lá se empoeiraram, não deve ter lugar mais nenhum, ninguém mais lê aquilo, né? Eu acho muito parecido, sinceramente eu acho muito parecido. E eu te pergunto o seguinte: a Companhia das Letras lançou esse livro, né, do Graciliano, e eles estão lançando também um livro do Felipe Neto. Eu até vou ler a notícia aqui do Publish News, né? Felipe Neto lançará livro pela Companhia das Letras, saiu dia 16. Em Como Enfrentar o Ódio, o empresário e influenciador detalhará as formas pelas quais o ódio tomou conta do país e esteve presente em sua vida. A obra será lançada ainda em 2024. Você falou que com o prefácio no livro do Graciliano, a Companhia das Letras estava marcando uma posição política. E a pergunta é a seguinte: você acha que ele realmente é uma editora ideológica, já flagrantemente ideológica? Você já respondeu isso, mas mais do que isso, uma editora partidária ou até uma editora oficial? Eu considero que, por motivos, né, que eu não posso adivinhar, a editora está claramente se filiando não só a uma ideologia, mas um grupo político bem definido, né? E
Mas eu gostaria de salientar também que, nos dois casos, essa ideologia ela não é totalmente isenta de interesse comercial. Sim, isso é importante comentar, comente. Uhum. Porque você tem o prefácio do Lula, então você já tem aí você já tem um peso comercial que vem da fama do Lula, né? Da importância que o Lula tem, do público que o Lula tem. E aí você tem um livro do Felipe Neto, que com certeza vai ser um best-seller, mas não por mérito da editora, por mérito do Felipe Neto. Então, quer dizer, é uma ideologia que remunera bem, né? Então, aí é mole. Quer dizer, eu questiono se fosse uma ideologia que remunerasse mal, se a editora teria tanto entusiasmo assim na divulgação dela. Mas, enfim, é o caminho que essa editora seguiu. Outras talvez sigam o mesmo caminho. Agora, é um caminho perigoso, porque, veja bem, uma das vantagens competitivas de uma grande editora é a capacidade de fazer um best-seller. É o poder empresarial de conseguir vender um livro. É isso que é um dos traços distintivos de uma grande editora. Porque, convenhamos, a produção editorial, a capa, a revisão, a diagramação, uma pequena editora com gente talentosa consegue fazer. A Danúbio é uma prova disso. Agora, que essas grandes editoras conseguem fazer, que as pequenas e médias não conseguem, é o poder comercial, é botar nas livrarias, é pagar anúncios, pagar assessoria de imprensa pesada para conseguir transformar um livro no best-seller. Quando elas delegam isso, quando elas abdicam disso e usam o influenciador para fazer isso, porque, convenhamos, o Felipe Neto tem muito mais poder comercial do que a Companhia das Letras. Então, assim, a editora está se limitando a se tornar um selo de alguém poderoso. É quase basicamente de autopublicação. A diferença é que o Felipe Neto não vai pagar pela publicação, né? Mas, no fundo, é quase isso, né? Porque o autor está maior do que a editora, né? A editora está vampirizando o público do autor. Ele não está trabalhando com o autor, não está fazendo novos autores. Né? E a coisa mais fácil para o Felipe Neto é qualquer exigência dele que a Companhia das Letras não cumpra para o segundo livro, ele vai atrás de outra editora. E consegue. Poder comercial está com ele. Até aí, tudo isso aconteceu sempre. Agora, o problema é que uma companhia das letras que tem uma pretensão de ser uma editora, sempre teve, assim, de grande nível cultural, quando ela vai fazendo essas coisas, tem implicações culturais, né? É transmitida uma mensagem. Qual é? Quais são consequências disso, né? Agora a Companhia das Letras, ela é muito curiosa, né? Ela surgiu muito para pegar o público universitário, né? Quando ela surgiu mesmo. O grande best-seller dela foi aquele livro do Edmund Wilson, Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, que é na época que o Edmund Wilson era marxista, né? Que é o livro que os textos em que ele se arrepende de ser marxista, a Companhia das Letras não publica, não. Mas... E ela focou muito nesse nicho. Agora, o que foi que aconteceu? E isso eu evoco o depoimento do próprio presidente, né, o Luiz Schwartz. Tem um artigo dele que ele fala isso. Chegou um momento em que, quando começou a ascensão das camadas D e E, ascensão viabilizada pelo próprio PT, aliás, começou a haver uma mudança no perfil do público. O que foi que aconteceu? Isso é o Luiz Schwartz que diz, não sou eu. Nas feiras literárias, os estandes da Companhia das Letras passaram a ter cada vez menos gente. E aí o Luiz Schwartz decidiu, ele fala isso, começar a publicar livros de caráter mais popular, contra a orientação do grupo social e dos amigos dele, que achavam que a Companhia das Letras deveria se manter mais intelectualizada. Isso aí só para... Isso seria tipo... Eu imagino que seja a primeira década do século. Isso. E aí esse é o segundo momento da Companhia das Letras. Eu acho que a Companhia das Letras agora está entrando no terceiro momento, que é o momento de tentar conquistar uma fatia de público, que eu não sei se eles sabem direito qual é, mas que na cabeça deles é um público de esquerda e da esquerda, fortemente da esquerda identitária.
da esquerda ligado às causas identitárias. Eu não sei se esse público existe, mas eu acho que eles estão atrás desse público. Ele existe, mas não acredito que tenha o tamanho que eles imaginam que tem. E aí eu faço um link com uma seguinte notícia que saiu hoje no Publish News, hoje mesmo, chama. O setor editorial brasileiro apresenta recuo nominal de 0,8% em 2023 nas vendas do mercado. Mas aí tem uma informação bem interessante aqui, ó. Em relação às vendas ao governo, foram 155 milhões de exemplares. E aqui a informação mais importante, crescimento de 23,1% em relação a 2002, isso em volume, com faturamento de 2,2 bilhões, um aumento de 51,4%, ou seja, em dinheiro, as compras governamentais no Brasil aumentaram 51%. Se não tem público, tem comprador, né? Não, é um artificialismo, mas que foi assim nos governos anteriores do PT, até mais ou menos algum momento do governo Dilma, que o governo Dilma teve que cortar essas compras porque o governo estava sem dinheiro. Mas isso é o suficiente para acalmar o mercado editorial, porque o mercado editorial brasileiro parece ter aquela visão assim, não interessa de onde o dinheiro vem, desde que o dinheiro venha. E também não interessa se os livros vão ser lidos, né? Porque muitas dessas compras governamentais, esses livros não são lidos por ninguém. Né? Eles vão parar no estoque numa biblioteca, sabe-se lá onde, e já era. Tá tomando poeira para sempre. Né? Eles não são lidos, e mesmo quando são lidos, eu tenho dúvida se eles formam um leitor fiel que vai comprar outros livros, entendeu? Então, assim, isso vai afundar ainda mais o mercado editorial, não aparentemente, porque os números aparentes vão ser bons. Mas com esse dinheiro, vamos dizer, meio que garantido, as editoras vão continuar o processo delas cada vez maior de não tentar conquistar público e de tentar se acomodar, ou publicando livro de gente famosa, ou traduzindo best-seller, que já tem público garantido, ou continuando com essas vendas governamentais. Não vai haver o trabalho de descobrir novos autores, de tentar ampliar o público, etc. É muito interessante porque fazem muito volume, né? 155 milhões de exemplares foram comprados pelo governo. Eu não sei se essa reportagem eu não li com atenção, se aqui é só o governo federal ou entra municípios e estados. Provavelmente entre. 155 milhões no ano. É livro para burro. É quase um livro para o brasileiro. A população brasileira é quanto? 200 milhões? 210, 205, por aí. Quase um livro para habitar. 75% da população. É livro para burro vendido para o governo. E eu lembro, eu comentei das obras completas do Ceausescu na Romênia, que eram vendidas assim, em grande volume, distribuídas. O livro Vermelho do Mal, que era distribuído 500, 600 milhões de exemplares na China, acho que até hoje. E da União Soviética, tinha os livros da Academia, não sei o que lá, da União Soviética, que assim eram também tiragens gigantescas, e ano após ano, e ao longo do regime soviético imprimiu-se volumes astronômicos de livros, e o que sobrou da literatura soviética foi o quê? O Solzhenitsyn, dissidente, que não podia nem publicar na União Soviética. Eu vejo uma possibilidade muito grande de acontecer a mesmíssima coisa aqui. Esses caras estão vendendo livro, imprimindo livro, ganhando dinheiro, distribuindo, e o impacto cultural é nenhum. Não vai ficar nada. Eu acho que não vai ficar nada, sinceramente. Eles criaram uma cadeia produtiva que não entra vamos dizer, não entra no arco, não entra na linha cultural brasileira. Isso aí não é de todo inédito, não. Se você lembrar bem, antigamente você tinha muito aqueles livros de banca de revista, né? Ou os livros do Clube do Livro, os livros mais comerciais do Clube do Livro. Aquilo era um mercado gigantesco, aqueles livrinhos de faroeste, de banca de revista. Aquilo era um mercado gigantesco, mas aquilo ali não entrava na cultura brasileira. Subsidiado também. Não era subsidiado. Essa é uma grande diferença. Mas o que eu estou querendo dizer, você pode ter volume, tiragem, e aquilo ali não entrar na linha cultural de um país. Nos Estados Unidos, isso era comum nos anos 70 com os paperbacks, os livrinhos de bolso lá, que era o equivalente a esses livros de banca que a gente tem aqui, que era muito escritor de terror, né, essas coisas, mas esses escritores, a maioria deles não entravam na cultura americana, a não ser quando alguma editora mainstream fisgava um desses escritores, né, e publicava
pelos canais tradicionais, vamos dizer assim. Então, assim, é o que eu estou querendo dizer. Isso resolve o problema comercial das editoras. Mas o problema literário brasileiro continua, porque esse é um fenômeno extraliterário. O próprio Paulo Coelho, eu acho que, por exemplo, é um caso de grandes tiragens, grande venda, mas eu não acho que a literatura dele tenha deixado repercussões culturais. Eu não acho. Não, provavelmente não. Provavelmente não, até porque tudo que ele escreve está presente aí na cultura contemporânea nas últimas décadas e em outras fontes, cinema e tudo mais, todo aquele misticismo, tudo isso aí tá desde a nova era, dos anos 60, já é só mais do mesmo, né? Só reforçando o que já existe, não está orientando para lugares novos, não está Porque trazendo coisa nova. é porque eu acho que por literatura deixar um legado, ela tem que se inserir dentro de uma tradição e ela tem que perpetuar uma tradição. Eu acho que o Paulo Coelho, ele não é lido por outros escritores que poderiam incorporar ele e a partir daí Tem continuar toda a razão, dialogando com toda a ele de razão. alguma Ele não está na linhagem que começa lá com, sei lá, com Padre Anchieta no Brasil e vem ao longo do Gregório de Matos e depois vem de escritor lê escritor, né? O escritor absorve a tradição e escreve e vai ser lido pelos escritores futuros e tem realmente uma tradição, essa é a palavra, né? Uma escola, uma espécie de escola e o cânone que vai sendo formado pelos próprios escritores. Eu sempre imagino, sempre penso isso. Acho que os donos da língua e os donos do cânone são os escritores. Os escritores que os escritores leem são o cânone e afora o que os escritores usam a língua é a autoridade da língua, né? Embora venha sendo usurpada essa autoridade nas últimas décadas pelas universidades, né? Os críticos acadêmicos querem formar o cânone e querem mandar na língua. Mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, ontem, o Itamar Vieira perdeu o Booker Prize, né? Torto Arado, traduzido em inglês, era um dos 10 finalistas, perdeu para uma autora alemã, Jenny Erpenbeck, não conheço, não sei se presta. Eu. Mas o Torto Arado perdeu, né? Foi mais um 7-1 para a Alemanha aí. E esse Itamar é um cara que realmente vendeu muito, 1 milhão, mas entra compra governamental, só o governo da Bahia e o estado comprou 5 mil, isso é uma notícia velha, e foi inserido nos vestibulares também, que como leitura obrigatória, que não deixa de ser uma forma de indução da venda, a partir de instituições federais, públicas ou estaduais. E estava aí com expectativas internacionais e não deu. O que você acha disso? Eu acho que é o que um amigo meu chamava de choque de realidade, né? Tem um filme, Nixon and Frost, que mostra os bastidores da entrevista que um jornalista famoso chamado Frost fez com o Richard Nixon, né? Aí na primeira entrevista, ele subestima o Nixon, né? Na primeira entrevista ele leva, né? Aí o personagem do Kevin Bacon fala assim para a câmera: esse é o momento em que o pugilista treina, quando começa a luta ele percebe que o treino dele não valeu nada, né? Porque aí vê a realidade, de que ele está muito aquém, né? Isso é como se eu passasse um mês treinando para lutar com o Anderson Silva, né? Aí eu subo no aí com 10 segundos aí vem a realidade, né? Então, quer dizer, o Brasil tem essas coisas. O Brasil tem o orgulho do provinciano, né? Eu acho que o Brasil pode ter um certo complexo de inferioridade, mas ele anda ao lado do orgulho provinciano, porque essas coisas não são excludentes, né? Todo provinciano tem um complexo de inferioridade que ele não reconhece, ao mesmo tempo que ele tem um certo fanismo, né, com a vila dele, com a aldeia dele. Então, o Brasil às vezes tem esses fenômenos, né? O povo produz uma coisa localizada e aí começa a acreditar no que produziu, né? E aí começa a querer, né? Não, vou conquistar o mundo, né? Agora, mas o mundo opera por regras, né? Um pouco diferentes. Na verdade, continua a busca do mercado editorial por um escritor internacional que consiga abrir as portas para a literatura brasileira, já que o Paulo Coelho não fez isso. O Paulo Coelho virou um escritor internacional, um best-seller internacional, né? Virou Paul Rabbit, Pablo Conejo, virou tudo aí, e traduzido em trocentas línguas, mas a gente falou não faz parte da tradição. Eles tentaram, houve a tentativa
de fabricar esse escritor brasileiro com o Giovanni Martins, quando, acho que em Sim. 2018, o livro de contos dele foi todo badalado na Feira de Frankfurt e já foi vendido para 6 países, mas ninguém leu nem aqui, né? Vamos falar a verdade. O Itamar Vieira seria um candidato mais preparado, porque ele é o mesmo universo do Jorge Amado, né? Que tem aquele exotismo que, no caso do Jorge Amado, funcionou, né? Embora o Jorge Amado, como escritor, fosse consideravelmente superior ao Itamar Vieira. Sem dúvida. Mas esse exotismo, ele atrai o estrangeiro. Então, eu acho que as fichas dele, talvez ele tenha apostado mais alto por causa disso. Mas Por outro não lado, colou. aí, por outro lado, algo completamente impremeditado, na mesma semana que o Itamar não ganha o International Booker Prize, o Machado de Assis vira best-seller em Nova York, por causa do TikTok. Sensacional isso, né? O que você acha disso? Não, o TikTok tinha que servir para alguma coisa, né? Não é possível. Algum bem o TikTok teria que trazer, né? Mas, na verdade, é curioso. A literatura brasileira, principalmente Machado de Assis e Clarice Lispector, estão ganhando muito O espaço lá Machado já fora. está hypado faz tempo, né? Woody Allen, Susan Sontag. A Clarice Lispector tá por causa de um trabalho que acho que é o Benjamin Moser que faz, que é o tradutor dela lá, e se bem que tentaram cancelar ele, né? Por causa de denúncias de assédio sexual. Não sei se ele cometeu, mas tentaram. Teve uma tentativa de cancelamento dele. Mas é isso, a literatura brasileira está conseguindo um espaço hoje que eu acho que ela não tinha antes. Eu mandei, a gente tem aquele grupo lá de amigos, né? Eu mandei a entrevista da tradutora do Machado, uma entrevista, não vi inteira, vi uns pedaços só. E um outro amigo tinha até comentado, veja só, ela fala português muito bem, com sotaque carioca, o que é curioso, fica até engraçado, porque americano normalmente não fala português bem, ela fala bem mesmo. E ela fala melhor que brasileiro, né? Ela fala muito melhor que português, melhor que muito brasileiro, mas sem sacanagem. Eu achei sensacional aquilo. Mas eu sei que música brasileira é muito estudada lá fora. Talvez a literatura brasileira esteja começando a ser estudada lá fora também, talvez. O Machado já estava hypado faz tempo, né? E eu acho que aquele tom dele casa muito com uma espécie de cinismo pós-moderno, né? Acho que o pessoal hoje em dia, principalmente no hemisfério norte, gosta de ouvir aquilo, você não acha? Eu acho. Eu vejo o Eu Woody acho Allen, que você vê os filmes do Woody Allen, eu consigo entender por que o Machado de Assis fez tanto, provocou tanto impacto no Woody Allen, porque ele gostou tanto. é verdade, é verdade. Eu acho que dialoga bem com esse niilismo contemporâneo, essa Niilismo ironia, né? blasé, É verdade. niilismo de monóculo, com um É sorrisinho, um sorrisinho o no lábio. niilismo, que de certa forma embute uma certa compreensão, né, da natureza humana. Tipo, não exijamos muito das Aham. pessoas, né? E Que eu acho sem muita amargura, né, vamos dizer assim. Eu acho que sim. uma coisa interessante, o Machado aí ganhando notoriedade outra vez, mas agora entrando realmente em lista de best-seller e tudo mais, viralizando. Nós brasileiros costumamos nos ufanar caipiramente por bobagens, né? Ou por coisas menores que não deveriam nos ufanar tanto. Às vezes, sei lá, vitórias esportivas, automobilísticas. Tá, é legal, ganhou, sei lá, o piloto de não sei o que, ganhou uma corrida, ganhou um campeonato, ou ganhou uma medalha no PAN, uma medalha olímpica, um campeonato de futebol, etc. Tudo isso é legal. Mas nós brasileiros perdemos a medida e damos importância demais para isso, né? Quando na verdade os grandes motivos para o brasileiro encher o peito e dizer sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, devem ser nossas glórias literárias, artísticas, culturais, né? E dessa vez aconteceu, o pessoal está feliz aí, o pessoal está se ufanando, tá? Pelo menos nas redes aí, o brasileiro está feliz. Ao mesmo tempo, esse brasileiro também não consegue ler o Machado, né? O brasileiro médio não consegue. É, 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 é porque é o seguinte, a cultura ela depende de duas coisas, interesse e recursos. Eu não falo de recursos financeiros como o pessoal está pensando, não, né? Por exemplo, estou tentando dar um exemplo.
exemplo, por exemplo, eu tenho interesse na cultura alemã. Tem que ler alemão. Mas eu não sei alemão. Uhum. Então, eu não tenho os recursos. Então, eu acho que muitos brasileiros têm um genuíno interesse cultural, mas o sistema educacional não deu as ferramentas necessárias e quando eles percebem isso, eles já estão muito encaminhados na vida, com muita responsabilidade na vida, e aí complica um pouco a situação. E são poucos que percebem, né? A maioria não percebe. A maioria não percebe porque, para perceber, você já precisaria ter um certo nível educacional. Mas a pessoa confia no sistema escolar, né? É a velha história. O seu pai bota você na escola e diz, se você estudar, você vai ser uma pessoa inteligente e culta. Aí a pessoa acredita, né? O pai falando. Aí o professor diz a mesma coisa. O padre diz a mesma coisa. O pastor diz a mesma coisa. O vereador do bairro diz a mesma coisa. Todo mundo dizendo. Aí ele acredita. Então, na cabeça da pessoa, quando ela sai do sistema escolar, ela é uma pessoa inteligente e culta. Inteligente, muitas vezes, até a pessoa é. Porque a inteligência, ela é um mecanismo que não necessariamente, um mecanismo que não necessariamente é afetado pelo sistema escolar, mas eu acho difícil. A cultura é uma coisa que você adquire. Ela tem que ser adquirida, ela não é uma coisa intrínseca, é uma coisa, vamos dizer, de fora para dentro. E aí você vê um povo que tem interesse cultural, mas que não tem as ferramentas necessárias para o consumo da literatura de um escritor como Machado de Assis. Isso porque Machado de Assis é um escritor que escreve com muita clareza, né? Mas tem muitas nuances. E não é um escritor do século XVI, né? Isso. É um escritor do século XIX que escreve numa linguagem que envelheceu muito bem, a linguagem dele. Sim. Inclusive, o Machado de Assis, você consegue ler, e assim, poucas palavras ali você não compreende, né? Diferente de você ler um Coelho Neto, por exemplo, ou o próprio José de Alencar, muito antigo, né? Que você tem um certo algumas palavras arcaicas, né? Que por algum motivo não se perpetuaram. O próprio Machado de Assis não tem esse problema. É que a sociedade brasileira ainda não entendeu o tamanho do analfabetismo funcional da sociedade brasileira, né? E sendo analfabeto funcional, fica difícil entender o nível do analfabetismo funcional. É uma coisa em curto-circuito, em circuito fechado. Eu vi o Rafael Falcão uma vez dando uma palestra que, no fundo, o analfabetismo funcional brasileiro, se você usar critério de verdade, é 92%. Porque os testes que ele usava, os números oficiais do Instituto, mostravam que plenamente alfabetizados eram 8%. Assim, tinha 45%, 50% dos brasileiros que tinham uma alfabetização suficiente para ler a revista Veja, para ler a Folha de São Paulo, e para passar no vestibular ou fazer um concurso. Mas para ler um soneto do Camões são quantos? Isso é alfabetização plena, né? Não, você percebe pra isso. Para ler um Machado de Assis, porque você pode ler a revista Veja e não conseguir ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o fato das pessoas... Eu tenho certeza que nós temos, dos 513 deputados, quantos conseguem ler Machado de Assis? Dos 250 generais, quantos? Sim. É uma tragédia civilizacional impressionante, gente. Eu leio muito sobre século VI, VII e V. Eu gosto muito do colapso do Império Romano do Ocidente. E eu vejo algumas coisas, o paralelo é pleno, é idêntico. É uma barbarização dos costumes e uma decadência completa da inteligência muito parecida com o que aconteceu em áreas do Ocidente pós-queda do Imperador Romano, né? Pós 476. É muito parecido. Não, é muito parecido, e o pior é o tempo que a escola toma para essas pessoas. Sim. Né? Porque naquela época, pelo menos, os anos e as horas que a escola toma. tinham saqueado as escolas ou tinham tacado fogo nas escolas. Agora tem escola, tem o prédiozinho lá. Essa é aquela hora em que a melhor didática é tipo jogar a pessoa na água e deixar nadar. Eu acho que se não tivesse escola, se você só desse livros para as pessoas, eu acho que elas aprenderiam mais do que na escola.
tem escola por enquanto, né? O Fábio nos mandou no grupo que a gente está, o Fábio Gonçalves, colega ali da Danúbio, mandou a notícia de que não tem professor mais, né? Ninguém quer ser professor, paga mal e é perigoso. Em periferia de grande cidade, trabalho de professor, ensino médio, dar aula para moleque do tráfico, não, né? Para moleque violento. Eu vi relatos aberrantes de que os alunos ficam de costas para o professor na sala de aula. E professor, se reclamar, não dão razão para ele. Aí, então não tem mais gente procurando profissão, ou seja, o sistema educacional em si tende a colapsar, né? Provavelmente vai ser transformado em salas maiores, vão enfiar computador no negócio, porque não vai ter professor, né? Como forma de tentar tocar o barco adiante. Mas tem uma vantagem, que fora do sistema educacional as pessoas vão aprender. Elas têm mais chance de aprender fora do sistema educacional. Porque quando você aprende fora do sistema educacional, só aprende quem quer. Quem não quer aprender, o grande problema da educação de massa é porque você bota na sala de aula quem não quer aprender. E aí quem não quer aprender atrapalha todo o sistema educacional. Então o ideal é quem não quer aprender, vaza, né? Antes tinha um mecanismo da reprovação, né, que era uma forma de você expelir quem não queria aprender. E como não existe mais isso também, porque também não pode reprovar, mas também não pode expulsar o aluno, né? É presença compulsória para criar uma estatística de escolarização para agradar a Unesco. Sim. Não é isso. Para ficar bonitinho, para colocar uma gravata e receber um diplominha lá no órgão internacional e se achar o gostosão da política. O prefeito de interior, o governador, o ministro. Eu soube, inclusive, Diogo, não sei se é verdade, por isso que eu vou dar a fonte, o Matheus Nascimento, que tem um canal no YouTube, ele soube que aqui no Ceará alguns prefeitos teriam aproveitado a pandemia para fechar em definitivo as bibliotecas públicas das cidades. Cortou gasto e depois deixou assim mesmo. Por que ele faz isso? Porque ninguém vai reclamar. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. É bem verossímil. Provavelmente é verdade, pelo menos em algum caso ou outro. Não tenho dúvida. Quero convidar de novo, então, o pessoal. Eu vou falar de novo aqui do lançamento, já que tem gente aí acompanhando. Pessoal de São Paulo, 6 de junho, quinta-feira, na Livraria da Travessa, Rua dos Pinheiros, 513. Lançamento do Alexandre Soares Silva, Férico lá no Copacabana Palace. O livro está vendendo super bem, pessoal. Comprem mesmo, que tá com venda muito boa. Acho que dá para chegar nos 500 exemplares em 2 meses, até final de junho. Então comprem, né? Compra Kindle, leia no Kindle, compra o físico, vai no lançamento. E dia 13 em Curitiba, 13 de junho, uma semana depois, 19 horas também, na Livraria Curitiba do Shopping Barigui. Também fica o convite para o pessoal de Curitiba e de perto de Curitiba, se puder, né? Grande Curitiba e Ponta Grossa, Paranaguá, Joinville. Quem tiver tempo, vai para Curitiba lá. A gente faça um bate e volta, não é tão longe assim. Quero comentar também que semana que vem vamos lançar o livro do Samuel. Samuel Freitas, escritor estreante, pernambucano, vai sair pela Danúbio, 10 contos. O Jumento e o Carcará é o título do livro, é um dos contos do livro. O Samuel é fera. Samuel é mais um nordestino aí publicado pela Danúbio, Douglas também, o Milton Gustavo. Estão fazendo uma equipe aí de ficcionistas do Nordeste, dentro da grande tradição brasileira. Então o livro vai sair semana que vem, devo fazer uma live com o Samuel também. O pessoal já está convidado. Depois do Samuel, ainda esse ano, vai sair o Matheus Araújo, pernambucano, mais um do Nordeste. Thiago Amorim, tem um livro de contos também engatilhado. O Matheus Araújo são contos, o Thiago Amorim são contos. O Fábio Gonçalves vai lançar um romance. Ainda esse ano. Eu estou escrevendo. Douglas já está escrevendo aí, talvez, não sei, talvez saia, está esperando algumas coisas aí, não está muito certo ainda, mas se não sair agora, certamente ano que vem deve sair alguma coisa para Danúbio. E também o José Lucas Moreira, mais um rapaz estreante também com uma novelinha curtinha. As perspectivas são boas, né? Estou animado. A gente continua, a gente reclama um monte, fala mal, mas continua trabalhando, continua escrevendo, né? E não tem outra opção. Mas a Danúbio está seguindo uma regra básica de qualquer negócio. Você está oferecendo o que ninguém mais oferece. Eu não vou dizer ninguém mais, porque algumas editoras estão oferecendo isso, mas as grandes deixaram de oferecer isso. Elas não oferecem mais literatura.
Então, é uma lacuna de mercado que você está preenchendo. Todavia, e a Dublinense, acho que Dublinense tem a pretensão de fazer o mesmo trabalho que eu, mas sem nenhuma falsa modéstia, eu acho que o catálogo da Danube é bem melhor que as duas. Mas eles também se posicionam, até são maiores do que a Danube, né? Em termos de, pelo menos, seguidores no Instagram são bem Não, maiores. mas todavia, de vez em quando, ela emplaca um nos mais vendidos lá do Publish News. Sim, ganha prêmios, É. eles emplacam uns prêmiozinhos aí, acho que a Dublinense também. E falando em prêmios, aí o Milton Gustavo, o Deus Oculto no Canto do Cover, eu escrevi. Ontem foi confirmada hoje no Prêmio Jabuti, na categoria Romance de Entretenimento. Falei com o Milton, ele topou sair nessa categoria. Inscrevi, gastei R$ 450 do dinheiro da Danúbio, doeu no bolso, porque eu sei que se lerem a gente está no lucro, né? Porque eu não confio na boa qualidade dos jurados do Prêmio Jabuti. Você confia? Definitivamente, eu não confio. Aliás, eu não confio nos jurados da maior parte dos prêmios literários do Brasil, se não todos. Eu acho uma instituição que tem que ser reavaliada, essa instituição dos prêmios literários. Entre outras, né? Academia Brasileira de Letras. Qual a sua opinião sobre o bonequinho de inteligência artificial do Machado de Assis? A Academia Brasileira de Letras, ela está decadente há décadas. Então, isso é só a decadência atual, ela não me surpreende. Agora, sim, eu não acho que a Academia Brasileira de Letras influencia na literatura brasileira, não. Nunca, acho que nunca influenciou, né? Até saiu uma reportagem na Gazeta do Povo esses tempos, me perguntaram a minha opinião, lá eu disse que, no fundo, aquilo sempre foi para homenagear o pessoal, né? Para homenagear a velhinho. Mas nem isso está fazendo direito mais, né? Sempre teve as polêmicas, gente que ficou de fora, as injustiças, mas se você olhava a composição há pelo menos 40 anos, 30 anos, sei lá, se tinha lá meia dúzia de escritor respeitável, pelo menos sempre, né? Agora não tem. Podia ter politicagem, nome questionável, mas agora complicou, né? Eu concordo com o Carlos Heitor Coni, que ele dizia mais ou menos isso. Eu posso estar mudando alguma coisa. Ele dizia que, na verdade, o objetivo da academia era que os escritores velhos pudessem curtir seus últimos anos com dignidade, conversando com outros escritores, etc. É uma coisa mais para um certo segmento de escritores do que para a literatura, em geral. Agora, é fato, a academia tinha uma época que ela publicava livros. O Fábio Lucas, o crítico literário, nos anos 90, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo que ele cobrava isso, entre várias coisas que ele falava naquele artigo, ele cobrava isso. Onde estão as edições da Academia Brasileira de Letras, entendeu? Então, a gente pode dizer que, em alguns momentos, ela teve um papel na literatura brasileira, mas eu não acho que hoje tem mais, não. Qual que você acha que é o futuro dela? Eu estava falando com um professor universitário, da área de letras e tal, ele acha que agora é ladeira abaixo. No sentido que agora vai entrar Miriam Leitão, pessoal assim, né? Vai ser Caetano Veloso, a tendência é essa. Não, é ladeira abaixo, e eu acho que é uma instituição que não tem mais razão de ser, porque o objetivo desse tipo de entidade era que, no mundo antigo, né, os escritores tendiam a se centrar todos numa determinada cidade, né, e aí quando eles envelheciam, eles faziam ali um clube social, etc, etc. Mas eu não acho que hoje seja o caso. Hoje os escritores estão fazendo comunidades à distância. Então, não acho. Eu acho totalmente arcaico esse negócio de chá das 5. Virou uma coisa obsoleta, arcaica é palavra, vou escolher um termo bom. Agora, é uma pena, porque eles teriam potencial de interferir na literatura brasileira por meio de edições, prêmios, etc. Sem dúvida. Nem que fosse deixar boas edições aí do que a gente já tem, né? Obras completas dos nossos grandes escritores, com edições bonitas, né? E provavelmente tem orçamento para isso. Poderiam fazer. Seria realmente muito, muito importante. Eles podiam fazer um trabalho de preservação do cânone, que é a função de uma academia dessas. A função de uma academia dessas não é abraçar a modernidade, é relembrar as pessoas da tradição. Eles podiam fazer isso. Sim, eu acho que é
muito interessante. Por exemplo, você não encontra, você pega aqueles poetas da Pleiade Mineira lá, o pessoal lá da Inconfidência, aqueles grandes poetas, da Cláudio Manuel da Costa e tal. É difícil achar livro desses caras. É difícil achar edição. Às vezes você acha uma seleção de poemas, uma edição assim, indigente, horrorosa, quase ilegível. Paulo Cláudio Manuel da Costa, em específico, eu comprei uma edição esses tempos numa editora amazonense e era cheio de erro de digitação grotesco que dava para ver que era má transcrição da ortografia antiga. E o sujeito que transcreveu não entendeu a palavra em português com ortografia antiga e pôs errado. Então, é edição ilegível. E uma das poucas que tem. A academia, pelo menos, se fizesse recuperação dessas edições críticas dos nossos grandes poetas. Gregório de Matos também não é tão fácil de achar boas edições, não. Uma coisinha ou outra, às vezes fica os sermões do Padre Antônio Vieira e outros, né, mais recentes, século XIX, século XX, em domínio público. É uma tragédia, né? Uma tragédia mesmo que, de novo, lembra aquilo que eu falei de séculos V e VI e VII, das coisas desaparecendo fisicamente, né? Você pega esses escritores brasileiros do final do século XVIII, você não encontra as edições físicas, não encontra. Quero ler o poeta lá, não tem. Tem que ir numa biblioteca numa grande cidade para achar um livro antigo. Eu me lembro que há 10, 15 anos, se você procurasse livros antigos na estante virtual, eles tinham em muito maior quantidade do que hoje. Tem muita... inclusive, me arrependo de vários livros que eu não comprei, porque eu achei que eles iam ficar lá para sempre, mas eles vão desaparecendo, e eu não sei exatamente porquê, mas eles vão desaparecendo. De fato, é o fim de uma mídia física. E, assim, eu acho, já que você fala muito da referência ao passado, eu acho que a gente está... Nossa cultura está ficando cada vez mais oralizada. A gente está... inclusive, uma parte considerável das gerações jovens, elas não conhecem a palavra escrita. Você percebe isso quando elas tentam escrever e elas não conseguem escrever porque elas aprenderam de maneira oral as palavras. Então, elas não conseguem, quando elas escrevem, elas não conseguem. Quando tu vem um youtuber dessa nova geração, mas também das antigas, ele por algum motivo vai tentar ler alguma coisa, tu lembra na escola, quando tinha os exercícios de leitura que você tinha que fazer em sala, e sempre tinha o pior aluno da sala, que não conseguia botar, não conseguia associar vírgula com a pausa, ponto e vírgula. Tinha o Chaves lendo, Você vê, às vezes, os youtubers falando, eles falam bem, mas quando eles, por algum motivo, tentam ler um texto, aí eu já fico logo assim, lá vem. Porque a cultura desse cara, ela foi absorvida de maneira oralizada. Então, eu acho que nós estamos voltando para uma sociedade oralizada. Inclusive, no próprio YouTube já tem canais que é tipo o cara contando uma história como se estivesse ao redor da fogueira, entendeu? E uma sociedade que não deixa registros. Não, de fato, a cultura oralizada ela não deixa registros e é por isso que tem todo um universo. Eu te disse que eu tinha assinado, né, um serviço de assinatura de jornais americanos. A Biblioteca Nacional tem um serviço, né, de jornais brasileiros. Mas, por exemplo, tu pega os últimos 10, 20 anos, se eu quiser saber por escrito o que foi que aconteceu no Brasil e na cultura brasileira, eu tenho dificuldade. Sim, citei o fato de que é uma sociedade que não deixa registros, porque é uma época que daqui a séculos vai ser difícil de ser reconstituída, né? Vai ser difícil. E essa é a definição de Era das Trevas. Quando o pessoal fala em Era das Trevas, Idade das Trevas, que seria século VI, esse termo só é aceitável historicamente no sentido de que é trevas historiográfica, porque é difícil de reconstituir a época pela falta de sobrevivência de registros físicos. E a gente está numa época parecida, nesse sentido, não tenho dúvida nenhuma. Inclusive tem o diretor canadense, o Denis Arcand, franco-canadense, que fez 2 filmes que ganharam Oscar, o Declínio do Império Americano, de 86, e depois Invasões Bárbaras, de 2003, ganhou Oscar no melhor filme estrangeiro, acho que os 2 ganharam. Ele fez uma sequência que não teve o mesmo sucesso, foi muito difícil de ver no Brasil, porque não é com aquele mesmo grupo de atores, né? Não é uma sequência exatamente, mas que ele considera uma trilogia,
que em francês do Canadá é Âge de Ténèbres, seria a Idade das Trevas, e por algum motivo misterioso aqui no Brasil lançaram como a Era da Inocência. Que é uma imbecilidade, porque o título tinha tudo a ver com a sequência dos outros dois filmes, né? Invasões Bárbaras, Declínio do Império Americano, e daí seria a Era das Trevas. E numa entrevista que eu vi desse diretor, Denis Arcand, ele fala que ó, a geração dele era uma geração que lia muito, os pais dele, só que já era uma geração muito contaminada pela francesada dos anos 60, né? Foucault, Althusser, Lacan, aquela galera toda. E descrente, e que caiu em maoísmo e essas coisas assim, parecidas. E a geração inteira dos pais deles, católicos crentes até o leito de morte, que ele invejava essa fé dos pais que ele não conseguia ter, mas que ele achava que o mundo estava entrando pelas gerações seguintes, que ele já via. Isso é uma entrevista de 20 anos atrás, na época do lançamento do filme lá do Invasões Bárbaras, saiu na Veja. Talvez dá para achar essa entrevista na internet. Que ele falava que a gente estava entrando numa nova era das trevas, com o que seria uma época de início com algum desenvolvimento tecnológico, pelo menos de artefatos, que é o que está acontecendo, né? iPhone e tudo mais, mas ao mesmo tempo de barbarização completa dos costumes e das pessoas. E batata, de 20 anos para cá só piorou isso aí, né? O filme dele tenta mostrar isso. Eu lembro que esse filme, A Era das Trevas, logo de começo tem uma cena de uns imigrantes ilegais lá no Canadá, africanos, hackeando um sistema de um carro lá tecnológico para abrir a porta e roubar o carro, né? Então você tem ali gadgets, dispositivos e tecnologias pequenas com pessoas que não sabem conjugar um verbo. E virou isso, né? O Brasil foi avançado desse processo, né? Porque, veja bem, a ideia de que tecnologia, né, leve necessariamente à cultura no sentido formal da palavra, é um equívoco, porque se pegar o conceito de tecnologia, né, ao pé da letra, o arco e flecha era uma tecnologia. Mas tudo... não é porque o índio, não é porque o Eu índio... caio nessa de que a humanidade está fazendo progresso da tecnologia. Se for ver que humanidade é essa, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Não. São dois ou três centros, ou meia dúzia de centros, França, Coreia do Sul, sei lá, que é meia dúzia de centros do planeta que desenvolve a tecnologia porque fizeram clusters ou núcleos como o Vale do Silício ou qualquer outra coisa, Parque Industrial Alemão, que desenvolvem artefatos tecnológicos e outras coisas, mas o resto da humanidade não está desenvolvendo tecnologia nenhuma, quase nada. Né? Sim. Se você for olhar qual que é as grandes contribuições tecnológicas da América Latina, são apêndices. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Se o mundo dependesse do desenvolvimento tecnológico da América Latina, a coisa seria muito mais lenta. E sem falar que não há relação direta de fato. Inventaram o carro elétrico. Tá, o que é que isso tem a ver com a aquisição cultural? Eu não consigo ver absolutamente nenhuma relação. Uma pessoa inculta, se ela tiver dinheiro, ela compra um carro elétrico. Quer dizer, eu não vejo realmente isso. O homem das cavernas, ele não deixou de ser das cavernas porque ele descobriu que o fogo, como é que fazia fogo? Ele continuou sendo o homem das cavernas, fazendo fogo, teve que fazer fogo. Ele fazia fogo e depois ele ia matar o vizinho. Fiz todo esse rodeio aí, mudei de assunto, porque no fundo é sempre aquele mesmo papo, né? A gente está escrevendo para pouca gente, e cada vez menos gente, mas também não é tão pouca gente, porque apesar de ser 200 milhões de brasileiros, tudo no Brasil é grande, e até um pequeno nicho é grande, né? Então dá para a gente vender nossos milhares de livros, porque tem bons leitores, inclusive essas 9 pessoas que estão, 7 agora, que ainda estão ao vivo assistindo a gente, mas que depois vai dar algumas centenas, e é um público que vale a pena conversar. Mas eu vou... a gente tem que terminar. Diga. Eu vou terminar em tom de otimismo, para as pessoas sem dúvida, continuarem assistindo. Continuar assistindo nossas lives. Então, eu acho que, preenchidos os rudimentos da alfabetização, o que faz uma pessoa genuinamente ficar culta é o interesse que é despertado nela quando ela é exposta a obras culturais. Então, o que é que eu acho? Se a gente começar a produzir literatura, música, teatro, etc., de alto nível, toda essa massa que saiu do sistema escolar deficiente, mas com os fundamentos, ainda que fundamentos deficientes, ela vai
uma parte dessa massa vai desenvolver um interesse genuíno por cultura, por arte, e ela vai conseguir, por esforço próprio, sair disso e virar um consumidor de arte e talvez até um produtor de arte. É o que eu acho. Você tem razão, as pessoas têm essa inclinação. Milhões de brasileiros têm essa inclinação. E o pessoal aí tateia, não sabe onde achar, é difícil. E às vezes cai em alguns buracos aí, não sai a vida inteira. Tem muita gente que cai num buraco, sei lá, que vai virar fã de filmes do Tarantino e de HQ, ou de determinado ramo de música pop. E vai ficar nisso a vida inteira, mas se você vê que a pessoa claramente teria condições de ir além, de transcender aquilo, e às vezes não cai no colo, ou não chega, por algum motivo não está preso numa gaiola e aquilo não chega nela, né? Mas tem muita gente que se libertou. Acho que as nossas histórias de vida são histórias de se libertar, mais ou menos de sair de uma gaiola, né? De restrições da cultura brasileira. Eu, pelo menos, a minha é assim, do que eu conheço da tua também foi, né? Sim, mas não é a gente falando que vai despertar isso. São obras que vão despertar isso. Sim. Acho que todas as nossas biografias sempre tem aquelas obras que, opa, aqui mudou o curso, né? Quando esse livro caiu na minha mão, quando eu vi tal filme, quando eu escutei tal música, a coisa muda de direção, né? Bem, mês que vem a gente vai voltar, vamos fazer todo mês. Peço que o pessoal curta, compartilhe, comente, aqueles treco todo lá, para a gente ter alguma visibilidade. Agradeço todo o pessoal que já assistiu hoje. Falo mais uma vez do lançamento do Alexandre, já falei no vídeo, depois dei uma olhada no Instagram da Danúbio, tá lá as informações, não tem que falar de novo. E leiam os nossos livros, é isso, né? É isso. Leiam os nossos livros, nem que seja para achar uma porcaria, mas leiam os nossos livros. Que estão vendendo bem, nisso eu estou muito otimista. O livro do Alexandre está vendendo muito bem, eu já passei os números, você sabe, aí está vendendo muito bem. Eu acho que a ideia é ampliar a distribuição, as capas estão bonitas, a diagramação a gente mexeu sutilmente, também ficou mais bonito, deu uns ajustes ali, umas coisinhas que estavam ruins e eu nem sabia que estavam ruins, porque continuo aprendendo. E não vejo a hora de ler o teu próximo livro e não vejo a hora de terminar o meu próximo livro, aí, que eu não aguento mais escrever ele. Não, eu estou na mesma situação que você também. Eu tô na minha segunda redação e estou achando que vai ter uma terceira, mas eu me controlo nessas horas para não me dominar pela ansiedade, porque eu acho que a fase mais importante de um livro é o acabamento. É quando você dá, vamos dizer, as retocadas finais. O Hugo Guasti, escritor argentino, eu li uma vez um livro dele, que ele falava que o pessoal não tem noção de que para o escritor, né, são duas grandes alegrias, né? Quando você começa o livro e quando você se livra dele. Eu terminei, não aguentava, mas chega. Por isso que ele escrevia livros curtos para escrever uma vez por ano só. Um por ano, aliás, que ele não aguentava. Senão aquilo ali virava um inferno e começava a consumir. Eu já estou há 2 anos escrevendo o meu, tá? Graças a Deus estou acabando. Graças a Deus. Então é isso. Mais alguma coisa para dizer? Não, só isso. É isso aí, Douglas. Um abração. Até a próxima. Mês que vem a gente faz de novo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.